Olá, muito bom dia. Irmã Fabiane já está conosco. Que Deus abençoe. Irmãzinha também está chegando. Que Deus abençoe nesse dia, minhas irmãs. Que seja um dia de bênção para nós na presença do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem aí? Não? Alô para nós. Olázinha, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe, querida. Irmã Sheila, bom dia. Que Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, minha irmã. Todos me ouvindo? Tá bom aí o som? Irmã Cristiana, família. Irmã Cláudia, não conheço pessoalmente, mas será um prazer. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Irmã Leide, irmã Cida, que Deus abençoe. Beleza, Sheilinha, o som tá bom. Glória a Deus. Daqui a 11 minutos nós iniciaremos aí a nossa escola bíblica dominical. Amém, irmã Cláudia, que Deus abençoe, viu? Deus nos permitir tão logo teremos a oportunidade de tomar um café. O pastor Felipe já tomou café aqui com a gente, já fizemos muitos encontros do grupo de oração aqui em casa e sempre foi muito bom. Espero tão logo podemos estar juntos, se Deus quiser.
Cláudia é a namorada do pastor Felipe, eu tô sabendo, futura esposa, se assim o Senhor permitir. Temos orado para isso. Temos orado para Deus dar essa bênção, essa vitória na vida dos filhos dele. Em nome de Jesus. Porque casar é bom, né, irmãos? É uma bênção. Glória a Deus. Saudades do golpe, né, Shelinha? Ah, quantas saudades. Como era bom, né? Ah, mas eu espero que o Senhor nos permita, né, tão logo a gente retomar aí, com toda a segurança, é claro, esses encontros aí nas casas. Eram oportunidades maravilhosas de compartilhar as nossas necessidades, né? Bênção, glória a Deus. Irmã Beth também tá com a gente aí. Irmã Beth, Deus abençoe a irmã, a família. Em nome de Jesus. Irmã Wanda, que Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus, minha irmã. Tenhamos aí um culto pela manhã abençoado pela presença do Senhor. Que ao longo desse dia também nós possamos receber a bênção de Deus, né? De estar com a nossa família. E logo mais à noite também cultuarmos ao nome santo do Senhor. Irmã Alice está assistindo, a irmãzinha está dizendo aqui, bom dia. Michele Carol, bom dia. Michele, Marquinho, Nicolas. E a sua mocinha também aí, que Deus abençoe. Glórias a Deus. É sobre todos nome mais doce, nome mais lindo, nome de Jesus.
Irmã Suelen, Pastor Madison, Deus abençoe família, em nome de Jesus. Daqui a 5 minutinhos a gente inicia nossa reflexão nessa manhã. Falaremos sobre as Escrituras e o mundo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Irmão Juarez, que Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus, prazer tê-lo conosco. Irmã Lilian também chegou. Que Deus abençoe, minha irmã, sua família nesse dia. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus tem sido bom, né, irmãos? Essa oportunidade de estarmos transmitindo as mensagens. É um novo jeito, né, de cultuarmos ao Senhor. E eu que não conhecia esse tipo de formato, estou me alegrando de fato por poder, daqui de casa, poder estar participando diretamente. Estou gostando muito dessa forma de fazer. Embora o presencial nunca será... nunca teremos uma maneira melhor de cultuar a Deus senão juntos ali, né, no nosso culto público. Pastor Felipe, que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão Alessandro, família, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, é muito bom estar com vocês, hein? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Glórias a Deus, né? 9 horas, vamos começar a nossa EBD. E baseado nessa canção, né, que fala da dependência que temos do Senhor, eu quero convidar você nesta manhã, primeiro te dar as boas-vindas, desejar todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida nesse dia, sobre a sua família, e desejo convidá-lo a orar, a colocar-se diante da presença do Senhor em oração, para agradecermos a Deus pela oportunidade que temos nesse dia,
por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós. Eu acredito que você tenha muitos motivos para agradecer a Deus nesta manhã. Eu quero, juntamente com você, agradecer a Deus por este culto nesta manhã, por essa RBD. Mais irmãos chegando aí, chegando no horário, glória a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando. Convido agora nessa hora você agradecer a Deus, uma oração de agradecimento pela sua bondade, pelo seu amor e a sua infinita misericórdia que diariamente tem sido derramada sobre nós, na verdade. Então vamos orar. O som está baixo, irmã Maria José. Vamos melhorar aqui um pouquinho então. E aí a gente vai conversando, a gente vai tentando melhorar aí. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, nesta manhã. Ó Senhor, nós adoramos o teu santo nome, na beleza da tua santidade, porque tu és um Deus grandioso, poderoso, um Deus, ó Deus, que está sobre todas as coisas, no governo de todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Exaltamos o nome daquele que, ó Deus, sacrificou-se em nosso favor. Nós louvamos nesta manhã o nosso Deus que é sobre as nossas vidas, quem governa os nossos corações e que dirige a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Deus, nesta manhã nós reconhecemos que nós somos pequenos, que nós somos falhos, somos limitados, ó Deus, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daquilo que precisamos, muito mais do que nós mesmos, ó Deus. E o Senhor que sonda os corações, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, para mostrar a nossa fragilidade, como nós somos pequenos diante de um Deus tão glorioso, de um Redentor que sacrificou-se por nós e nos justificou diante do Senhor, Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque nessa manhã nós podemos louvar ao Senhor, cada um das nossas casas, cada um, ó Deus, com as nossas necessidades, com as nossas petições, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor está atento à oração que é feita em cada casa nesta hora, Pai. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que necessitam nessa hora de uma bênção especial, Senhor. Seja conosco nesse dia e nos direcione com a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, temos mais aí outros irmãos chegando. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando aí para poder adorar o Senhor conosco, para poder refletir na palavra do Senhor nesta manhã. E nós temos aí, nesse momento, a oportunidade, né, de refletir, né, através dessa canção que é bem conhecida, né, a nossa dependência de Deus. Por alguns minutinhos vamos refletir nessa canção. Como tu bem queres, abra meu coração. Jesus, como dependemos de Ti, Senhor. Como dependemos do Teu socorro e do Teu favor, ó Deus. Me curar, para me ensinar o caminho que
irmão Francisco, irmão Renato. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Joel, irmã Jaqueline. Deus abençoe todos esses irmãos aí que estão chegando. Glória a Deus. Queridos irmãos, que o Senhor nos oriente através da palavra dele para poder nos usar. E Jesus, ele deseja nos orientar, e essa mensagem é muito adequada para o dia de hoje, porque ela vem nos falar sobre as Escrituras e o mundo, né? E é muito pertinente de como nós exerceremos uma relevância nesse mundo, né? Mas antes que nós de fato venhamos entrar nessa mensagem, eu quero lembrar você que nós estamos em campanha de missões estaduais, né? No ano de 2020, a campanha de missões estaduais esse ano, ela tem como tema chamado a fazer discípulo. Não é isso, irmã Fabiane? E a nossa divisa está lá em Isaías 54:13, que diz: "E todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante." Glória a Deus. Se no capítulo 53 de Isaías nós podemos ver o nosso Cristo, os sofrimentos do nosso Cristo, do Redentor, aquele que viria para morrer em nosso favor, se no capítulo 53 nós temos ali esses sofrimentos, no capítulo 54 há uma palavra de esperança, né? Uma palavra de vida para para cada um de nós que esperamos no Senhor. E aqui nos diz, né, que os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Queridos irmãos, nós temos esse chamado, e isso é muito importante, fazer discípulos para Cristo. Não fazer discípulos que nós queremos que eles venham pensar como nós pensamos, que venham ser libertos mediante aquilo que nós falamos, porque nós não temos poder algum, nós não podemos realizar a obra que só Jesus pode fazer, porque foi só Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, e você e eu não temos a condição de oferecer para homem algum aquilo que só o Senhor Jesus pode oferecer. Então, toda vez que nós estivermos numa abordagem bíblica como uma pessoa e ensinando e orientando, é porque nós temos que ensinar essa pessoa a viver o caminho de Cristo, a tomar a sua própria cruz, para que ela seja uma pessoa que conheça a Deus pessoalmente, porque o véu foi rasgado. E nós não podemos ser a mediação, nós não podemos estar entre essa pessoa e Deus. Nós podemos ser um canal para abençoar, para discipular essas pessoas, mas nós jamais faremos o papel que Cristo fez. Não é esse o papel do discipulador. O papel do discipulador é ensinar o novo cristão o caminho em que ele deve andar, uma orientação bíblica, fiel e orientada, baseada única e exclusivamente naquilo que Jesus nos ensinou através da sua mensagem. Tudo que vier fora disso não é discipulado cristão. Então, nessa manhã, nós queremos lembrar dos nossos missionários que estão trabalhando em missões estaduais. O nosso Brasil é muito grande, carece muito da palavra do Senhor. Se no entorno da nossa casa, se nos nossos municípios, aqui bem pertinho, nós já podemos compreender tamanha necessidade que as pessoas têm, não de dinheiro somente, não de saúde ou segurança, é algo um pouco mais amplo do que isso, né? Se no nosso entorno as pessoas têm essa necessidade, ainda mais no nosso Brasil, onde que em muitos lugares a falta de assistência é muito maior. Mas mais do que qualquer assistência social, qualquer assistência que venha trazer alimento, trabalho, emprego, essas pessoas elas precisam de Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus pode dar o pão que não perece, pode dar a vida que nunca vai ter fim, né? A vida eterna só temos em Cristo Jesus. Então, esse é o motivo da nossa oração também nessa hora. Nós estaremos intercedendo pelos nossos missionários. Você que tem contribuído, a irmã Fabiane está compartilhando aqui. Temos visto que quase que semanalmente a irmã Fabiane tem publicado algumas coisas, alguns produtos, né, para poder vender pão. Tivemos outros produtos aí. E a Fabiane até falou que se você tem um produto que você queira doar à igreja,
vai vender para missões e os irmãos têm contribuído. Mas você tem outras formas também de contribuir com a sua oferta direta para missões. Uh, Nós também estamos trabalhando, a diretoria dessa igreja tem trabalhado, e nós pedimos, fazemos um apelo para que você não deixe de contribuir, para que você não deixe de estar oferecendo também em adoração, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ama aquele quem dá com alegria. E você tem a oportunidade de fazer com que o seu culto, a sua adoração se expresse também através da sua contribuição financeira. Desejo que o Senhor abençoe a sua vida abundantemente. Vamos então colocar os nossos missionários diante do Senhor, eles com as suas necessidades, mas também essa é uma oportunidade que você e eu temos para relembrar esses pedidos diversos que temos colocado através do nosso grupo do WhatsApp, que nós temos conversado. Se você vem à sua mente agora uma necessidade, um pedido especial, que você possa se colocar diante de Deus agora também para fazer uma intercessão pelos nossos missionários, mas por aqueles que vêm à sua mente nessa hora, que você lembra que precisam de uma bênção especial. Irmã Fabiana está dizendo aqui, ó, que já teve biscoito, pão, bolo de pote e teremos outra surpresa. Glória a Deus por isso. Então vamos orar, queridos, para que Deus faça a obra dele diante de todas essas demandas, né, que nós aqui falamos. Que Deus abençoe a cada um dos nossos missionários e irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nesta manhã, ó Deus. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor estendeu a tua mão para nós, gerou arrependimento em nossos corações e transformou a nossa vida, Pai, para que nós também pudéssemos apregoar a tua palavra àqueles que não conhecem ao Senhor. Pai Celestial, e o Senhor tem usado missionários, o Senhor tem usado homens e mulheres, o Senhor tem usado famílias inteiras, ó Deus, para pregar a tua palavra, Senhor, nos lugares mais longes, ó Deus, da nossa nação, ó Deus. Estamos em campanha e essa campanha nós compreendemos que não é somente juntar e enviar dinheiro, é um movimento pessoal. Fazer discípulo não é somente para o missionário, Senhor. Nós sabemos que fazer discípulo é um chamado pessoal para cada cristão. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe através da tua palavra, porque só ela pode nos dar, ó Deus, a capacidade que precisamos para poder transmitir o amor do Senhor àqueles que não te conhecem, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor seja conosco, edifique a tua igreja através da tua palavra, Senhor, porque nós precisamos de ti, porque nós precisamos da tua bênção, Pai. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza, Pai, e que o Senhor permita que nós possamos exercer relevância, Deus, em meio à nossa comunidade, que a missão ela comece em nós e no nosso entorno, no entorno da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos familiares que ainda não conhecem ao Senhor. O chamado ao discipulado é algo que o Senhor tem colocado nos corações de cada um de nós, ó Pai. E por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, Senhor. Pai, mas também nós oramos nesse momento por todas as necessidades que a tua igreja tem, tudo aquilo que nós temos orado, todos aqueles que estão enlutados, todos aqueles que estão passando dificuldades, Pai. Nós, nessa hora, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, pela vida desses que precisam de uma bênção especial nesta manhã, Pai. Daqueles que necessitam do Teu socorro, do Teu cuidado, aqueles que estão clamando, ó Deus, pedindo que o Senhor se apresse de encontro às necessidades que eles têm, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa conduzir a Tua igreja e o Teu povo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar aos corações daqueles que estão distantes, que o Senhor possa se revelar aos corações daqueles que não te conhecem ainda, só de ouvir falar, mas aqueles que precisam ver com seus próprios olhos, que precisam viver o relacionamento pessoal contigo. Que o Senhor possa se revelar em meio a essa pandemia, Senhor, porque sabemos que o Senhor continua governando e tendo tudo conforme a tua vontade, Pai, no governo de todas as coisas. Nada fugiu ao teu controle, Pai.
Por isso nós te louvamos, Pai, te bendizemos e louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, como falei aqui, nós falaremos nessa manhã sobre as Escrituras e o mundo. E o escritor aqui, o autor da nossa lição, ele traz para nós a reflexão de que não é pouco aquilo que o Novo Testamento fala para nós a respeito de mundo e da atitude que cada um dos crentes devem ter em relação ao mundo, de como é que nós devemos nos portar diante dos grandes embates que nós sofremos no dia a dia das nossas vidas. Então, quando nós olhamos aí para dos versículos mais conhecidos, traz para nós uma reflexão a respeito de mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse que Jesus está falando? Jesus aqui não está falando de um mundo físico, de terra, de sol, de lua. Deus não está dizendo que amou o mundo, esse mundo de tal maneira. Aqui Jesus está dizendo que Deus amou o mundo, os homens pecadores que estavam mortos em seus pecados e delitos, de tal maneira, quando nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, Ele ainda assim enviou o seu Filho para poder nos salvar. É esse mundo que nós estamos aqui em João 3,16 refletindo, mas também lá em Mateus 5,14, Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Né? Então, para cada versículo há uma aplicação, para cada versículo há uma orientação. O Silvio está pedindo para aumentar o áudio aqui. Para mim está no máximo, vou tentar falar um pouquinho mais alto então, Silvio. Então, queridos irmãos, cada versículo há uma aplicação específica a respeito de mundo. Mas dentro daquilo que nós iremos falar nessa manhã, talvez o que seja mais direcionado para esta lição está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Você conhece muito bem essa palavra e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É um texto muito conhecido e talvez esta abordagem seja aquela que mais terá uma aplicação prática naquilo que nós iremos falar hoje. O texto de Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está nos convocando a apresentar os nossos corpos. Olha que interessante. Paulo aqui, ele não está nos convidando a apresentar aquilo que nós podemos fazer a Deus. Em uma das expressões de culto, de cantar, de pregar, de falar, de discipular, primeiramente o que Deus, através de Paulo aqui, está nos orientando é que nós devemos nos apresentar os nossos corpos, aquilo que nós somos, apresentar a nossa vida, apresentar a nossa vida de maneira integral, porque o nosso corpo, aquilo que nós somos, ele exerce muito mais relevância e influência no mundo do que aquilo que nós falamos ou do que aquilo que nós podemos apresentar em um culto público, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo: e não vos conformeis com esse mundo. Então há outras traduções que dizem: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Outro texto aqui diz, outra tradução: não vivam da mesma maneira, ou seja, não sejam iguais ao mundo. Então o apóstolo Paulo nos dá uma orientação específica para que o sistema que rege o mundo, onde há liberdade para pecar, onde pecar é bom, onde pecar é agradável, fazer aquilo que não glorifica a Deus é normal. Então, Paulo ele está nos chamando, nos convocando a tomar uma posição diante desse sistema que rege o mundo. Não vos conformeis, não tomem a mesma forma,
Não vivam de maneira que vocês sejam iguais ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Mas a transformação da nossa mente, queridos, ela não vem depois de uma terapia com o psicólogo. A renovação da nossa mente, ela não vem quando nós lemos um livro qualquer. A renovação da nossa mente, ela só se dá quando a palavra de Deus ela é aplicada no nosso dia a dia. Quando através da leitura da palavra, quando nós buscamos a palavra de Deus, essa sim, ela pode transformar, porque a palavra de Deus é vida para cada um de nós. Então, queridos irmãos, se o crescimento, se a transformação só se dá pelo crescimento, eu queria pensar com você o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. É uma palavra muito interessante no texto bíblico lá de 1 Pedro. Eu queria até ampliar. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Observe só o que diz o texto. Isso fala da história da nossa vida. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos, invejas e maledicências. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Olha só, é a trajetória da nossa vida. Um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então aqui o versículo 1, ele fala a história da nossa vida antes de Cristo. Mas o versículo 2, ele fala que aqui já de um homem que foi alcançado pela palavra de Deus. E aqui fala que o que pode dar crescimento para a salvação é o leite espiritual. Interessante, queridos, que nós estamos salvos e uma vez salvos, salvos para sempre, porque Deus ele não tira o nosso nome do livro da vida. Mas o texto aqui nos diz que nós devemos, fui alcançado, fui salvo sim, então eu preciso crescer, eu preciso dentro daquilo que a Bíblia me orienta e daquilo que Deus espera de mim, eu preciso crescer como uma criança que é alimentada dia após dia, e aqui o apóstolo Pedro, está falando como leite espiritual, o puro leite espiritual. Então aqui nos dá um entendimento de alguém que é novo, uma criança, que é o primeiro alimento, um alimento líquido, de fácil alimentação para a criança, mas nós sabemos que depois a criança cresce e aí é inserido um outro tipo de alimento. Para você que já teve criança na sua família, você sabe como é que funciona bem isso. E para a salvação é isso que o apóstolo Pedro ele está nos orientando, que nós devemos nos alimentar do puro leite espiritual, porque aí sim nós podemos gradativamente crescer, avançar no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa mente ela só pode ser transformada através da palavra de Deus, através daquilo que o Senhor nos ensina, através das boas novas de salvação. Então, queridos irmãos, o versículo 3 aqui nos faz nos chama a pensar a nossa vida cristã, porque diz assim: se é que já provastes que o Senhor é bom. Ou seja, isso nos faz entender que aqueles que não desejam a palavra de Deus não provaram do Senhor, de quão bom é o Senhor para com aqueles que são resgatados por Ele. Queridos irmãos, se é que provastes que o Senhor é bom, é incoerente que alguém que viva na igreja, que sirva a Deus, não possa provar da bondade, possa provar da graça do Senhor. Não é possível que pessoa alguma que se diz conhecer a Jesus não venha servi-lo da maneira que ele deseja, na orientação que ele tem para a sua igreja. A palavra de Deus é o único meio pelo qual todos os crentes devem crescer. E quando nós olhamos para alguns crentes que infelizmente têm algumas atitudes, e aí nós entendemos que é uma pessoa que está fraca na fé, que ainda não cresceu, que ainda não avançou. E isso está ligado diretamente à relação dela com a palavra de Deus.
Muitos casais brigam, mesmo estando na igreja e servindo a Deus, e se nós formos bater um papo, formos ter um momento ali de reflexão com esses casais, uma das grandes dificuldades que nós podemos encontrar em meio a essas discussões e lutas é a relação que eles têm para com Deus. Como que é a vida para com Deus? Como que é a vida individual de cada um deles? Se lares estão sendo destruídos, e muitos deles dentro da igreja cristã, quando nós olhamos para a vida cristã dessa pessoa, desse marido, dessa esposa, nós podemos ter um diagnóstico, porque a palavra de Deus não está habitando ricamente nesse coração. E aí, quando a palavra de Deus não está habitando no coração do homem, queridos, nós sabemos que o fim não é bom, porque essa pessoa ela vai afastar-se dos caminhos do Senhor e ela não vai provar que Deus é bom de fato. Então, queridos, muitas pessoas, quando estão querendo tomar uma decisão, elas precisam basear-se na palavra de Deus, naquilo que Deus espera para cada um deles, aquilo que Deus espera para cada um de nós. Aqui em casa, quando nós costumamos dizer que quando nós não sabemos o que fazer, nós não fazemos nada. Nós esperamos, oramos, mas não com as nossas próprias mãos, nós não fazemos aquilo que precipitadamente pode ser feito. Pelo contrário, quando a gente não sabe o que tem que fazer e tem que tomar uma decisão, nós precisamos nos posicionar. Nós devemos aguardar aquilo que o Senhor traz ao nosso coração, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e nos orientar para esse momento. E isso faz parte de maturidade, faz parte de crescimento. E maturidade cristã não está relacionada com o tempo de igreja, mas está relacionada com o tempo que você e eu gastamos com a palavra de Deus e com a oração. Aquilo que o tempo que nós investimos na nossa vida com Deus. Isso sim traz relevância, traz crescimento, porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa que se converteu há tão pouco tempo, mas que tem uma maturidade tão grande diante da presença de Deus, tem capacidade de discernir as mais variadas lutas e dificuldades que nós enfrentamos. Pelo contrário, nós temos muitas pessoas que estão há muito tempo servindo a Deus, mas que não tem uma capacidade de olhar para os problemas, muitas vezes os problemas da igreja, de uma maneira espiritual. E isso nos fala da relação que essa pessoa tem com a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, a lição desta manhã, ela vem trazer a relação das Escrituras e o mundo. Que relevância a vida que nós estamos vivendo está exercendo no mundo. Como é que nós devemos nos posicionar? E o autor aqui ele nos aperta um pouquinho. Ele nos diz que a leitura, ele faz para nós uma pergunta. A leitura e o estudo que eu faço da Bíblia estão me tornando menos mundano? Que pesado, né, irmãos? A leitura e o estudo da Bíblia que eu estou fazendo está me tornando menos atraído pelas coisas do mundo? Então ele começa aqui nos apertando, sem abraçar, como costumo dizer. E o autor ele traz para nós aqui, queridos, 7 pontos da nossa relação, da relação das Escrituras com o mundo. E o primeiro ponto que ele fala aqui para nós é: estamos tirando proveito da palavra quando os nossos olhos são abertos para discernir o verdadeiro caráter do mundo. O mundo que o crente é orientado a não amar, queridos, ele é definido pela natureza decaída que molda a nossa sociedade. É a respeito desse mundo que o Senhor Jesus ele nos orienta. Então, esse primeiro ponto, olha só novamente, estamos tirando proveito da palavra quando os nossos olhos são abertos para discernir o verdadeiro caráter do mundo. Nós precisamos considerar de fato quem é o mundo e aquilo que está sendo manifestado, aquilo que está sendo comum ao mundo, as práticas diárias do mundo. E o autor ele nos fala que mundanismo é o mundo sem Deus. Tudo que uma pessoa possa fazer, tudo que uma pessoa deseja fazer, tudo aquilo que uma pessoa considere que não tem Deus, isso é mundanismo. Qualquer atitude que entre os homens é glorificado, que é exaltado, a palavra de Deus nos diz lá em Lucas 16:15, olha que interessante, Jesus estava falando com os fariseus e Jesus fala para eles que aquilo que é elevado entre os homens,
Ou seja, aquilo que os homens atribuem valor, que para os homens é comum, é normal, queridos irmãos, perante Deus é uma abominação, é detestável. Pense comigo, aquilo que o mundo atribui valor, aquilo que para o mundo é bom, Deus abomina, Deus detesta. O pastor Felipe está dizendo aqui, estaremos pensando biblicamente quando estivermos cheios da palavra. Sem dúvida, pastor Felipe, de fato, é isso. E é um alimento que só o Senhor pode nos dar e Ele já colocou à nossa disposição a palavra de Deus. Já colocou à nossa disposição a oportunidade de lermos a palavra, de termos comunhão com Ele através da sua palavra. Então, queridos irmãos, aqui nós pensamos que somente o coração humano pode ser iluminado só quando o Espírito Santo ilumina o coração do homem é que ele pode compreender o quão longe ele está dos propósitos de Deus, o quão longe ele está longe da direção divina. E João, lá no capítulo 16, versículo 8, fala a respeito disso, da vinda do Espírito Santo. Fala bem assim, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Ou seja, só o Espírito Santo pode iluminar o coração do homem pecador para o arrependimento. O arrependimento, embora arrependimento nos fala de responsabilidade pessoal. E a vontade divina nos fala da soberania, de como Deus ele governa todas as coisas. E, queridos, às vezes é um pouco difícil saber até onde é a responsabilidade humana e até onde é a soberania divina. E muitas vezes elas andam lado a lado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que soberania divina e responsabilidade humana, elas são como uma linha de trem. E quando você olha para ela, são dois trilhos que andam lado a lado. E lá no horizonte eles se juntam. E isso é bem verdade. E eu conheço muito bem disso porque eu trabalho na ferrovia. É verdade, chega num determinado momento lá no horizonte que você vê os dois trilhos se juntando. E é verdade, nós precisamos saber que o Espírito Santo do Senhor ilumina os nossos corações, mas é uma responsabilidade nossa reconhecer diante da iluminação do Espírito Santo o quão nós somos pecadores e como nós estamos mortos antes de Cristo e Cristo nos deu vida. E só com essa iluminação, porque o arrependimento, queridos, ele não vem do próprio homem no sentido de projeto de Deus, porque aquele que está morto no pecado e no delito não tem poder de escolha. Você já viu um defunto escolher o caixão que ele quer ser sepultado? É essa a nossa condição. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele não pode escolher nada. Não há nada que possa impedir quando Deus ele chama o pecador ao arrependimento. Queridos irmãos, então nós aqui entendemos, conforme João capítulo 16 fala, quando o Espírito Santo vem sobre a vida do homem, convence o homem do seu pecado e não há maneira de resistir. Nós bem lembramos da história de Paulo a caminho, né, a caminho de... Esqueci. O apóstolo Paulo ele estava indo caçar crentes que estavam servindo a Deus e aí naquele momento Jesus tem um encontro com ele e naquele momento Jesus salva a vida de Paulo e Paulo não consegue resistir. Paulo não consegue de maneira alguma tomar qualquer outra decisão que não fosse fazer a vontade de Deus. Então, amados irmãos, Paulo ele foi confrontado e ele pôde observar Damasco. Isso mesmo, pastor Felipe. Obrigado, querido. Quando Paulo ele estava a caminho de Damasco para poder perseguir os crentes, ele não teve como resistir. Pelo contrário, ele foi evangelizado pelo próprio Senhor Jesus e isso foi maravilhoso, porque aquele que era perseguidor se tornou plantador de igrejas, um homem que exerceu grande relevância. Mas vamos avançar, queridos. O segundo ponto, o autor aqui nos convida a pensar: tiramos proveito da palavra quando aprendemos que o mundo é um inimigo do qual devemos resistir e vencer. Olha só, tiramos proveito da palavra quando aprendemos que o mundo é um inimigo
do qual nós devemos resistir e vencer. E aí, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 12, ele nos diz que o crente ele é ordenado a combater o bom combate da fé. Então, queridos irmãos, há adversários que precisam ser enfrentados e derrotados. Se a palavra de Deus nos orienta que é uma trindade divina, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e também do Espírito Santo, há também uma trindade maléfica, diz o autor: a carne, o mundo e o diabo. E esses três juntos trabalham para poder derrotar os filhos de Deus. Então, queridos, o autor ele nos ensina que há 3 pontos que devem ser considerados, que há 3 pontos que nós devemos considerar na nossa luta contra o mundo. E em primeiro lugar, aqui, em primeiro lugar, porque o mundo deve ser vencido. Ele coloca para nós que todos os seus objetos tendem a desviar a nossa atenção. As coisas do mundo, elas tendem de fato a tirar a nossa atenção, porque muitas vezes somos desanimados a orar, a ler a palavra do Senhor, somos desanimados a ir à igreja ou assistir o culto via online, né? Em segundo lugar, ele diz que nós precisamos vencer o mundo porque o espírito do mundo ele é contrário ao espírito de Cristo, né? O Espírito Santo habita em nós, mas no mundo existe o espírito da desobediência, né? Os filhos da desobediência. Em terceiro lugar, ele nos diz que nós devemos vencer o mundo. As preocupações e cuidados do mundo são hostis para com uma vida devota e celestial, ou seja, as muitas preocupações com esse mundo, com aquilo que precisamos, com aquilo que devemos fazer, com aquilo que nós precisamos nos tornar, meio com o qual nós precisamos nos identificar, essas preocupações, elas têm um embate direto com a nossa vida devocional. A preocupação com esse mundo tira os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero pensar com você como é que você e eu podemos vencer o mundo. A palavra de Deus nos fala em 1 João 5, versículo 4, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias a Deus. A fé em Cristo é a ferramenta que nós temos para poder vencer o mundo. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura divina. A armadura que o Senhor Jesus nos dá e a maneira com a qual nós devemos lutar. O apóstolo Paulo, ele nos fala, Efésios capítulo 6, versículo 10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes diante da cilada do diabo, a primeira pessoa da trindade maléfica, pois não é contra a carne, não é contra uma pessoa, mas é contra o nosso desejo humano, né? A segunda pessoa da trindade maléfica, pois não é contra a carne, e sim que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. E aí o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito dessa armadura. Ou seja, queridos irmãos, não adianta nós lutarmos com a força do nosso braço. Nessa luta espiritual nós lutamos contra um inimigo que é invisível, né? Como o autor aqui ele nos sugere a respeito dessa trindade maléfica. A nossa carne ela não quer obedecer, a nossa carne ela quer fazer aquilo que é mais agradável, ainda que nós servimos a Deus. A palavra de Deus fala que há uma luta do espírito contra a carne. Há uma luta daquilo que o Espírito de Deus deseja realizar em nós e aquilo que nós damos lugar ao Espírito de Deus, contrário àquilo, contra a nossa carne que deseja em todo momento fazer aquilo que é desagradável a Deus. E nós estaremos nessa luta até que Cristo venha nos buscar. Queridos irmãos, nós devemos, quando tentados, nós não devemos ceder, né? E quando nós estamos ali nessa luta entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, nós precisamos, se nós ficarmos angustiados
porque estamos vivendo essa luta, nós devemos de fato nos alegrar. Porque se nós estamos vivendo essa luta e não estamos cedendo, agradando a carne, de fato isso agrada a Deus. Ainda que nós possamos na trajetória pecar ocasionalmente, ainda que no nosso dia a dia nós venhamos errar, e nós erramos, mas imediatamente aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus, quando pecam, reconhecem a sua falha e rapidamente desejam correr para Deus, para poder viver o perdão de Deus, para que possam receber o cuidado de Deus com relação àquele pecado. O pecado na vida do crente é um problema na sua caminhada, uma pedra de tropeço em sua trajetória, não é uma constância. O crente, ele não se agrada. Aquilo que era agradável quando éramos do mundo, agora o autor diz que nos traz náuseas, ou seja, o pecado ele não traz alegria ao nosso coração. Aqueles que foram alcançados por Jesus não têm prazer no pecado. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que nós temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos dia e noite, para podermos vencer o mundo somente meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, no terceiro ponto, o autor ele nos fala que nós tiramos proveito da palavra quando aprendemos que Cristo morreu a fim de livrar-nos desse mundo perverso. Olha só, existe uma relação aqui que nós precisamos entender com João capítulo 17 e 15. Jesus ele diz, orando por si mesmo e também orando pelos discípulos, Jesus diz a Deus, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus estava orando a Deus para que, vivendo nós nesse mundo, pudéssemos ser guardados em santidade até o encontro que nós teremos com Ele nas alturas. Então, queridos irmãos, o terceiro ponto aqui nos ensina que nós vamos tirar proveito da palavra quando nós compreendermos de fato que Cristo morreu para nos livrar desse mundo perverso. Então, amados irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo, não somente Jesus ele vem para morrer em nosso favor, Jesus ele vem para sacrificar-se por nós, mas o autor aqui ele fala uma coisa muito interessante. O Filho de Deus veio a esse mundo não somente com o fito de cumprir os requisitos da lei mosaica, Jesus não veio a esse mundo somente para destruir as obras do diabo, Jesus não veio a este mundo somente para livrar-nos da ira vindoura e de salvar-nos dos nossos pecados, mas Jesus veio a esse mundo também a fim de nos livrar da servidão desse mundo, liberando-nos a alma das influências enfeitiçadoras. Queridos irmãos, esse mundo ele tenta tirar a paz do Senhor que habita nos nossos corações. É isso que as aflições desse mundo desejam tirar. E o autor aqui ele nos fala que, assim, se o crente busca a libertação ainda mais completa desse presente mundo mal, implorando a Deus que o livre totalmente do mesmo, e assim aquilo que antes o atraía, agora lhe causa náuseas, como eu falei. Olha só que interessante. Queridos irmãos, o atestado de que nós estamos frios na fé, se podemos dizer assim, que estamos longe do centro da vontade de Jesus, é quando nós pecamos e aquilo não traz mais tristeza aos nossos corações. Queridos irmãos, o atestado de que nós estamos enfraquecidos e deixamos de beber até mesmo desse leite espiritual, uma comida que não deveria ser para crentes maduros, se é que nós de fato somos maduros na fé, quando o pecado ele se torna diário, quando o pecado não se torna mais um pecado, um problema na nossa caminhada e se torna uma prática diária. Meus irmãos, isso sim mostra como está o interior do nosso coração. Mas só a palavra de Deus, ela ilumina o coração do homem e ela pode sondar a maneira com a qual o homem está vivendo. Embora por fora nós podemos aparentar ser uma pessoa, estar de uma maneira, possamos sorrir, mas o nosso coração, queridos irmãos, ele fica
Só o Senhor pode sondar o coração e saber o que está lá dentro. Só a palavra de Deus pode discernir as intenções do nosso coração. E isso é profundo. Essa palavra deveria, irmãos, fazer um diagnóstico da nossa alma. Essa palavra deveria nos fazer refletir como estamos vivendo. Embora estejamos nesse mundo perverso, o Senhor Jesus, ele em sua oração nos ensina que não estava pedindo a Deus que quisesse que Deus nos tirasse desse mundo, mas que o Senhor nos guardasse do maligno. Queridos irmãos, Jesus não está dizendo aqui que você deve viver afastado daqueles que não conhecem a Deus. Jesus não está falando aqui de um distanciamento físico. Jesus está falando aqui de um distanciamento, de uma proteção espiritual, intelectual, no sentido de que você e eu devemos estar inseridos no meio do mundo para podermos evangelizar, senão como é que a nossa distância física permitirá uma aproximação daqueles que estão perdidos? Nós devemos estar no meio desses mesmos, sentar com pecadores no sentido de, assim como Jesus fazia, para poder apregoar a palavra de Deus e não para nos alegrar com a vida, com as piadas, com aquilo que esses homens fazem de errado. Pelo contrário, nós devemos frequentar lugares onde as pessoas de fato precisam da palavra de Deus. Nós não podemos viver um evangelho dentro das quatro paredes da Igreja Batista em Paú. Nós não podemos viver um evangelho que esteja restrito somente ao nosso círculo de cristãos. Pelo contrário, nós somos luz do mundo, como o Senhor Jesus nos disse aqui em sua palavra nesta manhã, para podermos exercer influência na vida dessas pessoas que estão perdidas em seus pecados e delitos, queridos irmãos. Você e eu fomos chamados para fazer discípulos. Missão estadual, querido. Isso tem que estar no nosso sangue, isso tem que estar no nosso coração. Fazer discípulo, missão estadual, fazer discípulo. Esse é o seu chamado, queridos. Esse é o meu chamado, é isso que Deus tem chamado a sua igreja e tem despertado. Eu acredito que Deus ele faz todas as coisas com um propósito. Eu acredito que nós estamos avançando muito no sentido de pregar a palavra para aqueles que estão perdidos nesse mundo através dessa ferramenta online. Glórias a Deus por isso, irmãos. E muitas vezes a gente fica desconfortável porque a gente nunca fez, não sabe fazer, mas nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos aproveitar as oportunidades, queridos, porque os discípulos naqueles dias usaram as ferramentas que eles tinham para aquele tempo, mas nós temos hoje muitas outras ferramentas pelas quais nós podemos evangelizar aqueles que estão perdidos, não é verdade? Vamos avançar, queridos. Somos beneficiados com o uso da palavra quando os nossos corações são desligados do mundo. Olha só que interessante. João ele fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O amor ao mundo é uma pedra de tropeço na vida do crente em sua trajetória rumo aos céus. E aqui o autor ele traz para nós uma reflexão interessante. A verdade é que enquanto o coração não for expurgado de suas corrupções, o ouvido será surdo para com as instruções divinas. Você lembra, está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 1, qual era a condição do povo de Israel? Qual era a condição do povo aqui de Judá? O versículo 3 diz, capítulo 1, versículo 6, fala que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, há só feridas, contusões e chagas vivas, que não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esse é o diagnóstico daqueles que estão sem Jesus. E aqui nos mostra, nos desperta, queridos irmãos, de como nós precisamos desligar o nosso coração do mundo, como diz essa proposta aqui. Não podemos aceitar que, primeiramente, as nossas vidas venham do mundo e não recebam o novo nascimento de Jesus.
Porque aqueles que não receberam o novo nascimento de Jesus, como diz o autor aqui, não tiveram seu coração expurgado das corrupções, não foram transformados, não foi tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne, meus irmãos. E é um perigo muito grande quando nós disfarçamos-nos, enganamos-nos e tentamos enganar aos outros que fomos convertidos e que nós estamos inseridos no meio da igreja. É um grande perigo estarmos inseridos no meio da igreja, acharmos que somos salvos e a palavra de Deus ainda não gerou a transformação que Isaías capítulo 1, versículo 6 nos ensina. Porque senão nós estaremos vivendo a vida cristã. Nós estaremos vivendo essa vida de maneira enganosa porque estamos adoecidos. Queridos irmãos, somente aquele que nasce de novo é que pode compreender as coisas de Deus. Somente aqueles que nascem de novo podem entender, ter a mente renovada, meus irmãos. Então, aqui o autor ele nos convida que nós devemos ter um coração desligado do mundo, e esse desligamento do mundo é quando Jesus nos faz nascer de novo, mas também ela é uma prática diária, dia após dia, você e eu estarmos atentos àquilo que o mundo tenta nos oferecer muitas vezes de maneira muito sutil. O que você tem postado nas suas redes sociais? O que você tem postado tem edificado os seus amigos que não são crentes? O que você fala quando você está na roda dos não crentes? Dos ímpios, você se alegra com aquilo que eles falam ou você exerce influência na vida dessas pessoas? Queridos irmãos, nós devemos estar muito atentos, porque somente uma transformação de vida pode exercer influência na vida de outras pessoas. Não adianta nós falarmos, termos um discurso bonito e muito aplicado aqui, a citação de muitas coisas, se a palavra de Deus ela não mudou a nossa vida, se ela não nos transformou por inteiro. Ah, meus irmãos, sabemos que cada um de nós tem as nossas lutas diárias, mas somente Deus pode nos dar a vida, uma nova vida. Só Deus pode nos fazer de novo através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do Espírito Santo trazendo entendimento aos nossos corações. Então, meus irmãos, o quinto ponto nos fala aqui que nós nos beneficiamos também da palavra quando andamos separados do mundo. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 4, nos fala algo muito interessante. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Meus irmãos, amigos do mundo, concordando com as coisas que o mundo faz. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em sermos bem vistos pelas pessoas que nós esquecemos de nos posicionar biblicamente diante dessas pessoas. Nós estamos tão preocupados em ser aceitos pelos amigos, pelos colegas, que não repreendemos conforme a palavra, que não orientamos conforme a palavra de Deus. E quando nós não nos posicionamos, nós não estamos sendo embaixadores de Cristo naquele lugar. Nós não estamos sendo luzeiros em meio a essa geração que vive na escuridão. E o autor ele nos fala que a diferença do caráter, da conduta, dos desejos, dos alvos, é que faz a diferença, é que distingue os regenerados dos não regenerados. Quem é você quando você está perto daqueles que não servem a Deus? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando tudo não vai bem? Quem é você quando as coisas não saem do jeito que você quer? Quem é você quando o mundo apresenta para você um problema que muitas vezes eles se desesperam? Mas aqui, a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser separados do mundo da maneira de perspectivas, de cosmovisão, né, Pastor Márcio? Visão de mundo. Nós precisamos fazer a diferença porque os nossos objetivos são diferentes do mundo. Então, queridos irmãos, nós não devemos ficar presos, preocupados com aquilo que o mundo está vivendo. Nós devemos nos posicionar biblicamente.
Aqui no ponto 6, o autor ele fala que nós tiramos proveito da palavra quando despertamos contra nós o ódio do mundo. Meus irmãos, não se engane, não é ódio porque nós fizemos alguma coisa errada para o mundo e o mundo nos odeia. Não é esse tipo de ódio que a palavra nos orienta. A palavra de Deus nos orienta lá nas bem-aventuranças que o mundo vai nos odiar porque nós não somos do mundo, né? João capítulo 15, versículo 19 fala: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, disse Jesus, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, nós fazemos diferença, meus irmãos, nesse mundo. É esse ódio que a igreja deve esperar do mundo, porque ela faz a diferença. Nós não podemos nos igualar ao mundo, colocar dentro da igreja coisas que o mundo faz para podermos atrair os pecadores. Não é isso que a palavra nos orienta. Nós devemos atrair os pecadores pela diferença, pelo afastamento que nós temos de vida com relação àquilo que o mundo pratica, meus irmãos. Nós precisamos ganhar o mundo pela diferença que Cristo exerceu em nossas vidas. Nós precisamos ganhar o mundo pela palavra de Deus e não por qualquer estratégia humana e terrena, baseada em planejamentos humanos, mas baseado no planejamento da eternidade, que foi salvar o homem dos seus pecados através da morte do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único recurso. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Aleluia, glória a Deus. E para nós encerrarmos, irmãos, ponto 7, tiramos proveito da palavra de Deus quando somos elevados acima do mundo. Que interessante. Elevados acima da escravidão, dos costumes e das modas desse mundo. Não estamos preocupados quando nós servimos a Deus em fazer aquilo que o mundo acha agradável, aquilo que está na moda, aquilo que nós devemos aplicar dentro da igreja, aquilo que é moda fora da igreja. Pelo contrário, porque essa não é a igreja de Cristo, não foi para isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Tiramos proveito da palavra de Deus quando nós somos elevados acima dos cuidados, das preocupações e tristezas deste mundo. Somos elevados acima das tentações exercidas pelo mundo. Temos que ser dessa maneira ou daquela maneira. Nós somos elevados acima das opiniões e aprovações do mundo. Muitos crentes estão preocupados com aquilo que o não crente vai pensar. Meus irmãos, você e eu precisamos nos comprometer com a fidelidade à palavra de Deus. Você e eu precisamos nos comprometer com Cristo. Porque se nós sofrermos aflições por sermos fiéis a Cristo, glória a Deus, devemos nos alegrar por isso, como diz a palavra de Deus. E se nós nos posicionarmos de uma maneira que não seja bíblica, nós não estamos sendo a igreja fiel do Senhor Jesus. E para encerrarmos, temos 2 minutinhos aqui para encerrar, meus irmãos. Esse autor aqui, ele nos aperta muito, viu, pastor Matos? Eu acho que foi o senhor que escolheu esse material, ele nos aperta, hein? Então ele faz aqui algumas perguntas. Prezado leitor, se você deseja verdadeiramente aquilatar-se de acordo com o conteúdo dessa mensagem, faça as seguintes perguntas. Olha só, hein? Primeiramente, quais são os seus objetivos na mente em períodos de recreação? O que você faz aí quando você está tranquilão em casa? Sobre o que ocupam os seus pensamentos antes de tudo. O que aí está tomando espaço no seu pensamento? Segundo lugar, quais são os objetos de sua preferência? Quando você resolve como passar uma tarde ou um domingo à tarde, o que você faz? Terceiro lugar, quais dessas duas coisas mais você lamenta? A perda dos bens materiais ou a falta da comunhão com Deus? O que lhe causa maior pesar? A derrocada dos seus planos, aquilo que você fez e deu errado, ou a frieza do seu coração para com Cristo? Quarto lugar, qual é o seu tópico favorito de conversação? Você fica debatendo sobre as novidades do dia a dia, aquilo que é moda na internet, a novela? Ou você prefere encontrar-se com aqueles que falam sobre aquele que é inteiramente amável? E em quinto lugar, as suas boas intenções passam a ser cumpridas ou elas apenas são sonhos vazios de determinação? Você está gastando mais tempo ou menos tempo do que antes em oração?
A palavra de Deus parece mais doce ao seu paladar ou a sua alma perdeu o gosto para com ela? Queridos irmãos, quem sou eu? Quem é você? Que diagnóstico nós podemos fazer da nossa vida com relação ao mundo, como nos ensinou essa lição nesta manhã? Queridos irmãos, eu desejo que o Senhor transforme a sua vida, que você seja cheio da palavra de Deus, que você seja profundamente mexido pelo Senhor, que você saia dessas bases que talvez estão aí, que você está alicerçado, modelos mentais, modelo deste mundo, modelos que o mundo aprova, que o Senhor te ajude. Você não vai conseguir na força do seu braço. Você precisa renovar a mente, meu irmão. Eu também preciso de renovar a mente diariamente. Esse é um exercício que como eu falei na semana passada, não é algo que nós fazemos uma única vez na nossa confissão de fé ou no dia da nossa conversão. Não, isso é diário, tá bom? Porque o nosso culto ele é diário, ele é mais fora da igreja do que dentro da igreja. Já falamos isso nesses dias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um domingo cheio da presença de Deus, que você possa viver aquilo que Deus tem planejado para você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos e te louvamos, Deus. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que edifica as nossas vidas e que ministra aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a fazer a tua vontade e fazer aquilo que sempre te agrada, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa habitar ricamente nos nossos corações, através da palavra que o Senhor tem nos ensinado, Pai, para que nós possamos fazer a diferença em meio a esse mundo, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer, Pai. Ajuda a tua Igreja Batista em Paú, ajuda todos aqueles que servem ao Senhor nesse Brasil, Pai. Ajuda todos aqueles que amam a Ti, ó Deus, a fazerem a Tua vontade. Ó Deus, desejamos a Tua presença, transformando-nos e edificando-nos dia após dia, Pai. Assim nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima vez, se Deus quiser. Abraço.